A Constituição brasileira acabou de ser rasgada ao meio. Em uma decisão sem precedentes na nossa história, a Suprema Corte ordenou a quebra do sigilo constitucional da fonte de um jornalista para blindar um ministro do governo. Enquanto isso, o próprio presidente Lula desabafa em campanha admitindo o derretimento da sua imagem, e seu filho opera empresas no endereço mais caro da Europa. Mas a resposta da oposição é avassaladora. Flávio Bolsonaro escolheu o estado do Rio de Janeiro como ponto de partida oficial da sua campanha presidencial. Com o Rio consolidado e uma ampla maioria dos palanques estaduais por todo o Brasil, já sob controle da direita, a oposição traçou a estratégia perfeita para sepultar o lulopetismo em 2026. A ditadura da censura entrou em pânico porque percebeu que perdeu as ruas e os estados. Fique comigo até o final deste vídeo, pois vou expor como a campanha de Flávio Bolsonaro pode usar esses abusos para virar o jogo, além do plano traçado em Brasília com 47 candidatos ao Senado, para libertar o Brasil do arbítrio do STF. Inscreva-se agora e venha para a linha de frente. O que aconteceu nas últimas 24 horas no Brasil escandalizou até mesmo as associações de imprensa. Alexandre de Moraes determinou mandados de busca e apreensão contra Raimundo Cotrim, o que foi identificado como uma fonte do jornalista Luiz Pablo. O motivo? O jornalista denunciou o uso irregular de carros oficiais no Tribunal de Justiça do Maranhão, por parentes do ministro Flávio Dino. Associações como a ABERT, a ANJ e a ABRAGE repudiaram imediatamente a ação, classificando-a como um atentado direto à Constituição e ao sigilo da fonte. Para completar o cerco à liberdade de expressão, a ANPD suspendeu o recurso de transmissões ao vivo do Discord no país, após pressões do próprio governo. Esta é a maior oportunidade para a campanha de Flávio Bolsonaro. O candidato do PL precisa assumir a pauta da liberdade de imprensa e de expressão, como uma bandeira sagrada e suprapartidária. Expor que o atual governo e o STF perseguem jornalistas e fecham plataformas, unindo não apenas a direita, mas os jornalistas independentes e todos os cidadãos que repudiam a censura. Quem esconde a verdade com o uso da polícia teme o julgamento do povo. Ao escolher o Rio de Janeiro como o berço da sua jornada presidencial, Flávio Bolsonaro dá um recado claro ao sistema. No Rio, a oposição construiu um palanque fortíssimo, unindo candidaturas competitivas ao governo do estado e as duas vagas ao Senado Federal. Candidaturas pesadas, transformando o Sudeste em uma fortaleza conservadora. Enquanto Lula enfrenta um presidencialismo falido e disfuncional, sendo obrigado a refém de negociações de sobrevivência com o centrão de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, o mapa eleitoral mostra que a maioria esmagadora dos governadores e palanques regionais pertence à direita. Do sul ao centro-oeste, passando pelo sudeste, a máquina estadual do PT está completamente esvaziada. Vejam a diferença. O PT governa na base do toma lá da cá de Brasília. Mas no Brasil real, o povo e os governadores já escolheram um lado da mudança. Para completar, Flávio e Michele gravaram juntos, desfazendo intrigas e mostrando união total contra o sistema. Nem mesmo a proibição de Moraes de ter contato com o pai abalou a campanha. Com bom humor, Flávio disparou que se comunica com Jair Bolsonaro por telepatia. A cartada de mestre da oposição foi traçada no coração do país. Flávio reuniu-se em Brasília com 47 candidatos ao Senado Federal. A meta de eleger a maioria na alta Câmara do Congresso é tratada como prioridade absoluta para que o novo Senado sirva como um tribunal constitucional, capaz de julgar o impeachment de ministros que descumprirem a lei. E enquanto o eleitorado conservador se mobiliza, o escândalo da família presidencial ganha contornos de deboche no exterior. Ao mesmo tempo que o PT tentou alegar que o Lulinha vivia em condições precárias, investigações revelaram que a empresa do filho do presidente, a Synapta SL, opera no Paseo de la Castellana, o coração financeiro de Madrid, onde o metro quadrado custa o dobro da Avenida Paulista. Aqui está o segundo ponto para que a campanha de Flávio precisa martelar diariamente: o contraste entre a miséria do trabalhador brasileiro e o luxo da cúpula petista na Europa. Enquanto governa a rocha, o povo com impostos, os parentes do poder desfrutam dos metros quadrados mais caros de Madrid.
A estratégia de Flávio em apostar no engajamento da base orgânica contra a abstenção eleitoral da esquerda vai se provar vitoriosa. Os acontecimentos deste meio de semana deixam claro que a eleição de 2026 deixou de ser uma mera disputa partidária. Ela se transformou em um verdadeiro referendo pela sobrevivência da democracia, da liberdade de expressão e da Constituição do Brasil. Com o lançamento no Rio de Janeiro, a maioria dos palanques estaduais garantida e um exército de senadores prontos para redistribuir o equilíbrio dos poderes, a direita tem um caminho traçado para resgatar a nação. O pânico dos censores é a prova de que a nossa vitória está próxima.